Nós temos hoje uma vantagem muito grande sobre o povo daquela época, que nós podemos hoje nos aproximar de Jesus sem nem mesmo sair do lugar onde estamos. Basta abrirmos o nosso coração, prestarmos atenção na palavra. Jesus disse: onde 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, ali eu estarei presente. Então, quando nós abrimos o coração, prestamos atenção na palavra de Deus, Ele vem e opera no nosso meio. Quando nós entendemos a palavra, cremos nela, então nós abrimos a porta do nosso coração e os milagres acontecem. Agora é preciso ficar atento ao que a Bíblia ensina, que é para a gente não ser enganado por nenhum espertinho. Lembre-se, Deus não vende bênção. Lembre disso. Deus não vende bênção. Ele não cobra nada de ninguém, a não ser o amor, o respeito e a obediência pela sua palavra. No Salmo 84, versículo 11, diz que o Senhor Deus é sol e escudo. Quer dizer, Ele é aquele que nos ilumina, que nos dá sabedoria, nos dá entendimento e também é aquele que nos protege. O Senhor dará graça e glória. Diz aqui que Ele dará graça e glória. Eu não tenho que prometer nada para Deus para Ele me abençoar. Isso é coisa de religioso. Se engana muito a pessoa que leva uma vida toda errada, que não respeita a palavra de Deus e pensa que Deus vai abençoar ela se ela oferecer alguma coisa. Tem gente que quer barganhar com Deus. Tem pessoas que dizem: bom, se o Senhor me abençoar, eu vou dar tanto para a igreja. Deus não está te pedindo isso. Ou se eu conseguir o que eu quero, eu vou mudar o meu comportamento. Eu vou deixar os vícios, vou deixar a vida imoral. Não adianta você agir assim. Nós temos é que prestar atenção naquilo que Deus diz, aquilo que está escrito na Bíblia. Aqui está dizendo que Deus não negará bem algum aos que andam na retidão. Então preste atenção. Eu vou te perguntar: você tem andado em retidão? O que é andar em retidão? É fazer somente aquilo que Deus aprova. É você andar de acordo com o que a palavra de Deus te ensina. A bênção de Deus, ela já está à nossa disposição, desde o momento em que nós cremos. Tudo depende de como nós recebemos a palavra no nosso coração. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele disse uma coisa que muita gente não dá a mínima, mas que é de extrema importância. Quem não atenta para essa verdade, ela é facilmente enganada pelos demônios, que fazem de tudo para impedir que a pessoa tome posse da vida abundante que Jesus trouxe para ela. E vida abundante não quer dizer só uma vida financeira abençoada. Vida abundante significa uma vida plena em todos os sentidos. No lar, na família, no corpo, na alma, em tudo você tem que viver plenamente. Gálatas capítulo 3, versículo 6 diz assim: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então preste atenção. Uma coisa que você tem que saber é o seguinte: quando você ouve a pregação da palavra e crê, nessa hora você se torna filho, filha de Deus. No início do Evangelho de João, ele disse que Jesus veio para o que era seu, ou seja, ele veio primeiramente para aquele povo. Como Jesus mesmo disse para aquela mulher cananeia: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então João escreveu a respeito de Jesus dizendo o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não creram que ele era o Messias que havia de vir, exceto alguns. E a Escritura diz: mas todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então deixa eu explicar isso aí. Quando você recebe a fé em Jesus Cristo e assume essa fé, você passa a ser um filho de Deus. Você sai das garras do demônio e vai para a proteção de Deus, para debaixo da mão de Deus.
Jesus mesmo falou isso muitas vezes. Quando ele estava em Cafarnaum, trouxeram um paralítico amarrado numa cama, e como a casa em que Jesus estava se encontrava toda lotada de gente, eles então abriram um buraco no telhado, baixaram o homem ali na presença de Jesus, e esse ato demonstrou a fé deles. E quando Jesus viu, ele disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Observe que Jesus chamou aquele paralítico de filho. Agora eu pergunto, por que Jesus chamou ele de filho, se ele ainda não havia aceitado Jesus, como alguns pregadores dizem por aí? Geralmente se diz que para se tornar um filho de Deus, você precisa aceitar Jesus. Mas aquele homem ainda não havia aceitado Jesus. Por que Jesus chamou ele de filho? Porque quando uma pessoa ouve a palavra de Deus e crê naquilo que Deus diz, automaticamente essa pessoa é aceita na família divina. E aqueles homens que levaram o paralítico ali, todos eles, inclusive o paralítico, eles criam que Jesus poderia curá-lo. Então, quando você crê na palavra de Deus, quando você crê em Deus, você automaticamente é aceito na família divina. A partir daí, só depende de você se assumir como filho ou filha de Deus. Então, também para aquela mulher que sofria com 12 anos de uma hemorragia, Jesus disse o mesmo para ela. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Meus queridos, esse é o tratamento que Jesus dá a todo aquele que vem a Ele com fé. É tratado como filho ou filha. Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Hoje é o dia de você ser abençoado. E você pode ser abençoado agora mesmo, aí onde você está. Porque Jesus garantiu, onde 2 ou mais pessoas se reunirem em nome dele, ali ele está presente. E ele está presente em nosso meio, porque nós estamos reunidos numa fé, numa mesma fé. Não quer dizer que nós estamos fisicamente no mesmo local, mas em espírito nós estamos unidos. E onde 2 ou mais pessoas se reúnem em nome de Jesus, ou seja, para ouvir a palavra, ali, neste local, Jesus está presente. Daqui a pouquinho nós vamos orar e você vai falar para Deus todos os problemas que você tem enfrentado. E creia, porque você tem direito de ser abençoado. Se você quer, se você precisa da bênção, mas você reconhece que você está vivendo de um modo que não agrada ao Senhor, então agora mesmo tome a decisão de deixar o que não presta e na hora da oração você se acerte com Deus. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não deixe o diabo segurar você no erro, porque esse é o único meio dele impedir a sua vitória. Se você se livrar dos pecados, o diabo não vai mais ter onde entrar na sua vida, porque ele entra na vida da pessoa pelo pecado. O pecado é uma porta aberta para o mal entrar. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo. E o que todos precisam entender é que não existe para Deus um filho melhor, outro pior. Não, não tem isso. Não tem filho pior do que o outro. Todos nós somos filhos. Deus nos trata, a todos nós, de modo igual. O que Ele faz para um, Ele faz para o outro. A diferença somos nós mesmos que fazemos. O versículo 27 diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. O que está dizendo aqui? Paulo está ensinando que quando você crê, você é aceito na família divina. Deus passa a considerar você como um filho, uma filha. Mas é preciso agora você se assumir nessa posição. Você precisa se arrepender dos seus erros, se batizar nas águas
para a remissão dos pecados, ato este que simboliza a morte e o sepultamento da velha criatura. Aquela criatura pecadora deixa de existir. Você agora tem que se assumir como um filho de Deus. Então, este ato do batismo simboliza a morte, o sepultamento da velha criatura e o surgimento de uma nova pessoa, de uma pessoa interior. Depois disso, você precisa, então, se revestir de Cristo para continuar vivendo em santidade. Então, o que é isso? Trata-se do batismo com o Espírito Santo. A pessoa precisa se fortalecer no conhecimento da palavra, ela tem que ler a Bíblia todo dia, tem que meditar, tem que ouvir a pregação, tem que frequentar os cultos, tem que buscar e aprender de Deus ao máximo. Perseverar em viver em santidade, deixando para trás os costumes antigos e ter uma vida de oração. Você estará revestido de Cristo quando você for batizado no Espírito Santo. Quando você estiver ali vivendo sob a palavra de Deus. Quando é que isso vai acontecer? Tão logo você começar a viver em novidade de vida, viver de acordo com a palavra. Jesus prometeu que isso não demoraria a acontecer. E não demora. A partir do momento que a pessoa passou pelo batismo do arrependimento, se lavou dos pecados, começou a viver de um modo santo, mantendo comunhão diária com a palavra de Deus. Isso é importante, porque é quando nós estamos em comunhão com a palavra que nós estamos em comunhão com Deus. Se nós deixarmos a palavra de lado, Deus nos deixará, porque nós estamos abandonando a Ele. Então, a partir do momento que você passa a viver dessa forma, em comunhão diária com a palavra de Deus, você então está apto a ser batizado com o Espírito Santo. É questão de dias. Deus vem e batiza você com o Espírito Santo da promessa. Essa pessoa é selada como propriedade exclusiva de Deus. O próprio Deus passa a morar dentro dela. Jesus disse: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, esse negócio de religião não está com nada. É perda de tempo. Porque lá eles não ensinam para você a palavra de Deus, não ensinam você como viver a palavra. Você precisa ser cheio da presença de Deus. Não adianta ser religioso, você tem que ser batizado com o Espírito Santo de Deus e viver cheio da presença de Deus. Você precisa estar revestido, revestida de Cristo, porque de outra forma o diabo vai pintar e bordar com você. Você tem que abrir o coração para Jesus. Tem que buscar conhecer a palavra de Deus. Se você se converter ao Senhor, você passa a ser uma pessoa cheia da presença de Deus. Porque se dentro de você estiver morando aquele que é o Todo-Poderoso, o diabo não vai mais tirar onda com a tua cara. E mais, Jesus garantiu, ele disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você não tem que prometer nada para Deus. Se dentro de você mora aquele que é o Todo-Poderoso, se você estiver em Cristo e Cristo estiver em você, de que forma? Se você estiver nas palavras dele, vivendo sob a palavra, aquilo que a Bíblia ensina você faz, o que a Bíblia condena você não faz. Você está nele, você está em Cristo. Se as palavras dele estiverem em você, você não precisa prometer coisa nenhuma. Você vai pedir o que você quiser e será feito. Isso é o que Jesus falou. E eu não tenho a mínima dúvida de que ele cumpre aquilo que ele disse. Ora, se eu tenho morando dentro de mim aquele que é o Todo-Poderoso, se agora ele está em mim e eu estou revestido dele, envolvido por ele, protegido por ele, como é que agora o inimigo vai tirar farinha comigo? Ou vai ficar me atacando? De modo algum, o poder de Deus está em mim, eu tenho autoridade para expulsá-lo e ele não pode me causar nenhum mal. E não vai poder te causar mal se você estiver revestido, revestida de Cristo. E tudo quanto você pedir ao Pai, em nome de Jesus, ele o há de conceder.
Esse é o caminho para ser uma pessoa vencedora. Diz aqui em Gálatas 3:28, nisto não há nem judeu nem grego. Nisto não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso é para todos nós. Não importa quem você seja. O judeu, ele era descendente de Abraão pelo sangue. O grego não era. E Jesus disse, nisso não há nem judeu nem grego. Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Não há judeu nem grego, não importa se era descendente de sangue do Abraão ou se não era. A fé em Cristo é que nos faz iguais perante Deus. A salvação em Cristo é tanto para o descendente natural como para o descendente espiritual, aquele que não é natural, mas que se tornou descendente de Abraão pela fé. Porque é pela fé que nós recebemos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Quando os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, eles viram que o povo vinha ter com João Batista no deserto para se batizar, confessando seus pecados, alguns até foram ao João Batista para se batizarem, mas eles se achavam assim melhores do que os outros. O batismo para eles não valeria se eles não reconhecessem os seus erros e não se arrependessem de fato. Eles se consideravam melhores do que os outros. E João Batista, então, quando viu que eles vinham a ele para ser batizado, João Batista advertiu eles severamente, dizendo, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Muita gente vai na igreja, quer ser abençoada, mas ela se acha superior aos outros, ela acha que ela é a tal, que os outros são bobos. Raça de víboras. Como é que vai fugir da ira? João Batista disse para eles, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo temos por pai a Abraão, porque eles eram descendentes de Abraão. E achavam que por esse motivo eles estavam isentos de qualquer coisa. Por esse motivo, a bênção pertencia a eles de qualquer maneira. Mas não é assim. Então João Batista chamou a atenção deles, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Diz a Escritura Sagrada, em Gálatas 4, 22 e 23, que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da livre, que era a esposa dele. Um da escrava, Agar, a serva de Sara, e outro da própria Sara. O que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, ou seja, o que era o filho legítimo da Sara, nasceu por promessa, porque Sara era estéril. Sabe quando Sara foi dar à luz? Aos 90 anos. Quando Abraão, já com quase 100 anos, creu na palavra de Deus. Creu na promessa de Deus, que Deus lhe havia feito. Então, o primeiro filho era da escrava, mas o outro era da livre. Nós não somos descendentes de Abraão segundo a carne, mas nós somos filhos da promessa, como Isaque. No versículo 29 de Gálatas diz, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Herdeiros de quê? De todas as bênçãos que há na Bíblia. Todas as promessas que há na Bíblia. Meus queridos, tantas quantas promessas tem na Bíblia, todas elas nos pertencem. Está declarado em Atos capítulo 2, 39, que diz assim, porque a promessa vos pertence a vós,
e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Se você está assistindo esse vídeo, Deus te chamou. Não é em vão que você está aqui assistindo. É porque o Espírito de Deus já está trazendo você para tomar posse da tua bênção. Graças a Deus por isso. Agora, só compete a nós crermos na palavra de Deus. Temos que crer e temos que reivindicar os nossos direitos. A bênção já foi dada. Toda a promessa já foi destinada a nós. Foi dada para nós a bênção. Aquilo que Deus prometeu, Ele já deu. Eu só tenho que tomar posse. Você só tem que tomar posse. Como é que você faz isso? Entrando sério em oração, travando uma batalha séria contra o inimigo, porque ele está impedindo você de ser abençoado. E de que forma? Por causa do pecado, por causa de você não dar atenção à palavra de Deus, ou por causa de você não conhecer a palavra, não conhecer os seus direitos. Então, tem que travar uma batalha séria contra o inimigo, tem que fazer uso da autoridade que há em Cristo, que Cristo deu para nós, e exigir que o diabo tire a mão do que é nosso. E nós vamos fazer isso agora. Antes, porém, eu quero responder a pergunta do senhor Igor Costa. Muito embora eu acho que eu já preguei aqui hoje, já serviu como resposta, mas mesmo assim, senhor Igor, veja o que está escrito em João, capítulo 9, versículo 31. Eu vou ler para você, está escrito assim: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse Ele ouve. Eu acho que você entendeu. Vamos orar? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Se você quer a partir de hoje ser uma pessoa de Deus, então arrependa-se dos seus erros, confesse a Deus, peça perdão e você será perdoado, e deixe a vida errada que você vai ser purificado dos seus pecados. Enquanto eu oro, converse com Deus, diga para Ele o que você está necessitando. Pai, eu entro em batalha agora em nome de Jesus Cristo em favor dessa pessoa que ora comigo. E eu vou usar a autoridade que o Senhor me concedeu para repreender o mal que está agindo na vida dessa pessoa. Alguns dos que estão me assistindo estão com problemas de saúde, outros com dificuldades financeiras, outros com problemas no lar, na família, com problemas com o cônjuge, com os filhos, enfim. Tem pessoas me ouvindo que estão com tantos problemas que nem mesmo elas sabem enumerar esses problemas diante de ti. Mas em nome de Jesus eu vou ajudar essa pessoa com a minha oração. Eu falo a você, espírito maligno, que se encostou nessa vida. Em nome de Jesus, você que está tirando a paz, a saúde, a prosperidade, a felicidade dessa pessoa, eu te amarro agora, ô demônio, não importa quem você seja e nem quantos vocês são, no nome de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu te amarro, eu amarro todos vocês e eu mando, saiam, desapareçam e não oprimam mais. Em nome de Jesus Cristo, assim seja. Obrigado, Senhor. Amém.